Sou formada em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da UFAM desde 1999. Trabalho com circo há 7 anos. Descobri o circo dentro da ginástica olímpica, que eu escolhi Educação Física por causa da ginástica olímpica. Fui técnica de ginástica durante muitos anos, mas eu me apaixonei pelo circo por causa do Cirque du Soleil, muitos amigos que fazem também essa arte. Comecei a dar aula por causa da educação física e dentro das aulas de educação física o tecido. E hoje tenho praticamente 50 alunas distribuídas por Campinas inteira. O tecido eu acho uma prática fascinante, porque eu acredito que seja a superação de limites, autoestima sempre cada vez mais elevada, porque a menina tem que estar muito segura para fazer seus truques, e é isso. Eu nunca gostei de falar sobre você, ou o que a gente se tornou. A palavra maternidade me feria como uma flecha em meu peito. Você me concebeu e eu já tinha arte em meu corpo. Ao meu redor eram ensaios de segunda a sexta, textos de espetáculos espalhados pela casa, figurinos guardados em nossos guarda-roupas. Era ginástica das 2 às 16, circo das 5 às 19. E nos horários vagos você me colocava em qualquer tipo de dança porque, conforme suas palavras, era importante para mim. Eu tinha raiva de tudo isso, principalmente de você, e foi quando eu fugi, e literalmente para bem longe, e eu me perdi. Conheci pessoas novas, uma cultura totalmente diferente, e tudo que eu via de mais bonito eu conseguia transformar em arte, e foi quando eu me encontrei de novo. Eu adorava dançar, amava atuar e vivia a arte circense. E com o tempo, você se tornou minha primeira inspiração. Te agradeço imensamente pelos treinos, ensaios e espetáculos e por ter escolhido um pai incrível para mim. Lembra que em todas as cartinhas que eu te entregava quando eu era pequena, eu escrevia: não consigo explicar o quanto eu te amo. Hoje, talvez eu consiga. Era todas as vezes que você apresentava em um espaço aberto e logo que você terminava, eu corria o mais rápido possível para te abraçar e falava toda orgulhosa: ela é minha mãe. Lia, 24 anos, respirando e vivendo da arte que você me ensinou a amar. Da coluna das costas, né? E o preparo físico é realmente no tônus muscular, para a gente aguentar, subir no tecido, ou na lira, no cubo, também a gente tinha trapézio, né? Para fazer as acrobacias no solo também precisa sempre do preparo físico. E aí, por elementos cênicos, né? Figurino, o que você quer passar para o público, com a sua identidade, né? E aí, eu vim e vou relatar para vocês que foi uma das minhas primeiras coreografias que eu fiz para as minhas alunas, que foi a História de uma Gata, que foi para a aluna Elisa, de 11 anos, da Nicole, de 7 e da Gabi, de 12. E então a gente já tinha um tema pré-definido, que era do Saltimbancos do Chico Buarque, e a gente já tinha uma música também pré-definida. Então o que a gente pensou? A gente vai focar mais na elasticidade da perna e na elasticidade da coluna delas. Então, no solo, teve muitas figuras como ponte, espacato e até figuras de contorcionismo, porque foi onde a gente viu nos treinos que elas se destacavam mais, tanto quanto no solo, tanto como no tecido. No tecido, a gente já... Mexe comigo. Oh, yeah.
e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançará. Facas de espada se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas de correntes arremetem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido como mar e as armas de Jorge, cheia de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge, cheia de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge, cheia de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Começamos a compreender porque algumas coisas são como são. Aí, pronto. Nossos objetivos passam a ser sobreviver nesse mundo capitalista e honrar aquilo que herdamos ao longo da vida. Posso dizer que talvez eu seja agraciada pelos meus orixás. A arte nunca foi apenas uma opção. Sempre foi uma escolha herdada da minha mãe e do meu pai. Carrego esse sonho comigo para que os ensinamentos deles jamais caiam no esquecimento. E foi isso que a licenciatura me ensinou. Dedico esse trabalho à minha primeira inspiração, minha mãe. Sem ela, nada disso existiria. Ao meu pai, ai meu Deus, por nunca deixar morrer o meu sonho de ser arte educadora e por sempre estar do meu lado. Meu amor e gratidão, eu te amo mais do que eu consigo expressar. A minha madrasta, que é a minha referência acadêmica e de vida. Obrigada por me acolher. A minha irmã, que sempre me prestigiou. E a todos os meus amigos que caminham comigo nessa jornada. Agradeço imensamente a professora, pesquisadora e artista Natália Maluf, que me fez encontrar o lugar onde meu coração bate mais forte, que é o circo. Sem seus ensinamentos, nossas aulas e as nossas alunas. E essa pesquisa não seria possível, né? Sem as aulas, sem as alunas. Agradeço também ao meu orientador, que teve tanta paciência comigo e me acompanhou durante esses 5 anos de graduação. Não consigo explicar o quanto o admiro e o quanto sua presença foi essencial para a minha formação. Não apenas como orientador, mas como professor e amigo. E por fim, agradeço e dedico este trabalho aos meus orixás, Xangô, Iemanjá e Ogum. Toda a minha força está na minha fé, axé. Axé. Eu fui brincando um pouco, né? E tem esse lugar inicial do resumo, que você cita o Sular e o Bertolini. E aí eu falei, caramba, tem esse pé na educação física, né? Da Unicamp e tal. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse ritual da graduação, né? Na verdade, aqui a gente está fazendo um ritual, seu ritual de passado, né? Pelo menos eu acredito nisso, não sei se os professores. E aí, dentro desse ritual, eu senti esse lugar, né? Tipo, tem uma pergunta para o orientador, a necessidade de dar o doctorado, mas ao mesmo tempo, na hora que você explicou e você trouxe sua mãe e trouxe a Unicamp, e aí eu entendi esse lugar também que você estava trazendo. Para a graduação, você cumpre, né, no seu trabalho, que você escreve, que você traz para a gente, você cumpre os requisitos, trazendo toda aquela coisa da academia, né, forte, mostrando essas práticas do corpo, do alinhamento, etc. e tal, que a gente tem
E aí, o que eu tenho real para acrescentar nesse trabalho, não seria que esse trabalho é, na verdade, um passo posterior. Eu acho que você deveria continuar essa pesquisa e trazer mais a sua mãe, mais a sua pesquisa. Elas estão presentes aqui, mas ela tem todo um ritual que a gente tem uma graduação que tem que cumprir. A gente cumprir esse tempo. Então, eu acho até que o MESP e a UF, elas têm uma orientação interessante para a continuidade do seu trabalho, que é trazer as vozes dessas mulheres que falam, né? É interessante que você traz a Natália também, né? A gente tem falado muito, debatido muito esse lugar de para a gente parar de patinar no lugar e começar a falar sobre realmente coisas potentes que tem. Você traz já nesse trabalho de graduação vários pontos muito potentes que eu acredito que você deva desenvolver, levar para frente, fazer um mestrado sobre esses temas, que são muito importantes e que são interessantes de serem lidos e que para mim foi muito gostoso de achar ele aqui no seu trabalho. Isso. Senti um pouco de falta do seu orientador, do seu trabalho. Não deixa. Tá ótimo, maravilha. Obrigado, Carlos. Eu gostaria de agradecer ao PAN, né, por ter chamado mais uma vez para essa partilha. É sempre muito rico participar dos trabalhos que o PAN orienta. Foi uma aprendizagem muito grande para mim como professora da vida do PAN. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês vão desenvolver com os estudantes. Sem sombra de dúvidas, nesse meu curto período na UENS, eu vejo que eu estou um dos professores mais significativos para os estudantes e para nós também. Obrigado. Lia, muito obrigada pelo convite. Que alegria, que emoção te reencontrar aqui no Planeta, porque a Lia foi minha aluna no ano passado na disciplina de Geralmente e a gente, o nosso primeiro encontro foi uma imagem de uma Lia filmada com esse discurso, né, esse vídeo, com ela depois lendo uma carta à mãe, e eu não conseguia discernir quem era a mãe e quem era a filha, porque inclusive são muito parecidas no vídeo, e aquela imagem projetada sobre o corpo da Lia foi eu estava até tentando aqui no meu Calmus ver qual eram as instruções para essa dinâmica que a gente fez, mas ela tinha a ver com o espaço, com a luz e a sombra em função de iluminação, explorar outros espaços de atuação e também algo que você se interessa muito como artista ou que te incomoda. E Lia trouxe a escolha dela, né? E teve colegas naquele período que disseram: nossa, Lia, pela primeira vez eu estou te vendo. Eu achei exagerado, porque eu vi a Lia assim de primeira, né? Então, que bom reencontrar tudo isso aqui agora. Tim Carlos também, né? Então, artista circense aqui da cidade, e também foi um professor colaborador na iniciação das artes circenses, eu acho que essa e a gente possa refazer, fazer, construir isso aí novo, né? As conexões importantes para os artistas circenses, porque o que a Lia fez aqui e conectou com o processo da licenciatura no curso de teatro, o curso de licenciatura em teatro no seu compêndio não poderia dar para a Lia. A Lia buscou essa formação circense com artistas da cidade, do país, e tal como no circo tradicional, vindo de família, né? Uma tradição familiar que passa de pai, mãe para filha, dentro do contexto do circo contemporâneo, que são os novos sujeitos do circo, que
estão aí construindo as suas lonas nas extensões das suas casas, né? Para receber outras pessoas como espaços de educação do corpo, de aumento de repertório artístico, cultural, do circo, que é um intenso crescimento psicofísico, atitudinal, né? O Bortoleto fala isso, e também intelectual. O que eu vejo com muita alegria nos trabalhos que eu tive a honra de ser banca dentro da UERJ, da Circenses, Natália Maluf, e Lia, de como as professoras e artistas do circo estão escrevendo bem e desenvolvendo também o seu trabalho, a sua pesquisa, a sua reflexão de forma muito competente teoricamente. Então eu vejo essa conjunção de um corpo apto à expressão e à fisicalidade junto da intelectualidade. Isso é algo assim que me alegra muitíssimo, que as artistas docentes circenses estejam equilibradas dentro de suas práticas circenses, artísticas, docentes e também escritas acadêmicas, né? Então eu parabenizo, é um trabalho bem escrito, isso eu chamo a atenção porque diz respeito ao respeito a quem vai ler vocês, aos leitores, aos colegas que vêm e querem ver como que vocês fizeram, né, os TCCs, aos docentes, e o respeito à sua própria trajetória, o investimento na escrita elaborada, com revisão, com parabéns também, professor. E aí, a partir ali de quando começa a narrativa do trabalho solo com a onça, porque nesse trabalho aqui da banda, a gente também dá alguns retornos que é importante, tanto para a pessoa fazer modificações que sejam possíveis e necessárias e coerentes para esse momento, né, de finalização, quanto para os seus futuros passos na vida artística acadêmica. Então, a banda ela também contribui nesse sentido, e o que eu quero colocar é que a partir ali do quando você fala do solo da onça, eu vejo que é por uma questão de prazo, não tem nada, tempo, né, que muitas vezes não permite esse processo de escrita, que a escrita escrever, voltar a se ler, voltar a se reescrever, se reler novamente e voltar a se reescrever, até que chega uma hora que você tem que entregar, porque senão você vai perder o tempo, depois de ficar a vida inteira reescrevendo o teu texto, né? E aí vem as normas da vida inteira, além do processo, né, de composição, do pensamento, da questão gramatical. A partir da onça, vale a pena coisas muito simplíssimas, da gente ter essa prorrogação da partida, né, para fazer alguns ajustes pequenos, porque você demonstrou que pode, né, em termos de gramatical, ortografia, porque é esse o tempo que às vezes o prazo não nos permite, né, uma produção. Outras questões. De imediato, quando eu comecei a ler e ir atrás da mãe como referência, o pai também como referência, circenses, né? Me veio a cena da disciplina lá no ano passado, de elemento cênicos 2, e aí eu escrevi uma frase que eu não sei se tem a ver, mas vou aqui dividir, que às vezes a gente precisa se afastar para descobrir quem a gente é, de onde a gente vem, com quem a gente segue, e reafirmar raízes na estrada. E esse tecido acrobático de uma conexão umbilical, né, ele se torna corda, corpo para voos, e voos para o mundo, e encontro com outros, né, como artista, como docente, aqui quando você está falando, emocionada, se segurou no tecido acrobático.
sido essa segurança que vem, né, da linha genealógica, circense, de pai e mãe, para os teus próprios votos, né, e que tem escolha nisso sim, né, à medida que você se afasta para se encontrar, você também escolhe. Então, dentro desse novo circo, que inclusive tem aí uma polêmica, né, questionando que o mais tradicional no circo é sempre a sua própria renovação, e que o teatro sempre esteve, né, no cerne, na estrutura do espetáculo circense, mas essa questão que ali atrás, que também é muito colocada dentro dessa concepção de novo circo, que é ir além das habilidades virtuosas circenses, construindo uma dramaturgia que vá dando outros sentidos, fábulas, narrativas, dramatúrgicas, visuais, poéticas, para além do virtuosismo da habilidade em si, que já tem também uma dramaturgia de convenções, de performance, mágico. Ele tem convenções, atuações e dramaturgias diferenciadas do artista do tecido acrobático. Mas, para além disso, uma espécie de fabulação ampliada, do que eu posso fazer com essa habilidade em si, em termos cênicos e teatrais. Tá? Então, a gente entra aí nesse terreno dessa hibridização do teatro e da dança, né? E dessas intersecções, que na verdade os historiadores do circo dizem que isso sempre aconteceu no circo, na sinergia e no dinamismo com suas épocas. Então, de novo, não queria nada, né? Que a questão é que o circo está sempre em sinergia com sua época, e para trabalhos futuros, né? Como de repente um artigo, uma pós, um mestrado, que eu acho que sim, você tem que investir, inclusive tornar esse trabalho uma publicação com o professor Tom, tem qualidade para isso, falta produção bibliográfica na área, especialmente relacionada à questão da ensinança, da licenciatura. Então é um trabalho que pode ser publicado e fazer um diálogo maior com esse questionamento desses autores, aí, principalmente a Minha Silva, para falar os clássicos, tá? O Bolognese, que contextualizam essa questão do novo circo, do teatro, a dança, dessa fabulação, etc. e tal. Eu queria também chamar a atenção pela questão didática e o investimento pedagógico na exposição de uma metodologia procedimental, onde a Lia descreve as instruções de forma detalhada sobre quais são as fases do processo de ensino, quais são os exercícios, as séries, e isso eu acho que está em um lugar que eu sinto muita falta, no geral, assim, no meu processo como professora no curso, que é falar da completude procedimental do que você faz, para além de ideias, sentimentos e conceitos abstratos, que devem sim estar e serem articulados, mas afinal, como é o seu saber fazer como artista e como professora. Lia apresenta isso muito bem, e me lembra as instruções da Viola Spolin, quem não está na área do circo, e das quantas vezes, né, eu fico pegando no pé de quem fez aula comigo, na elaboração do plano de aula. Descreva detalhadamente o que você vai fazer, porque ao você treinar a instrução, você tem clareza procedimental do que você vai instruir, dialogar e para que na sua aula. E Lia faz isso muito bem. Inclusive pode puxar para produções futuras, diálogos, por exemplo, com as instruções da Viola Spolin, com outros autores também do teatro, já que você cruza, né, circo e teatro, que tem a ver com coisas que você fala, tá? Então, e
cabeça e tal, sem um aprofundamento necessário. E o circo é um exemplo que você não tem como ensinar uma ponte, uma subida, uma trava, não sei o que, se você não passou isso no seu corpo. Tá? Essa necessidade de ter a experiência no seu corpo para então poder ensinar, não assim algo perfeito, sou o sabichão, mas precisa passar primeiro pela sua experiência, pelo seu corpo, para você poder ensinar depois. A não ser que você está dentro de um laboratório artístico, de criação, mas dentro do compromisso, que você é uma professora, um grupo e tal, você tem que ter essa responsabilidade que o circo demonstra muito bem. Então, eu chamo a atenção também que a Lia, ela faz questão de todo momento estar traçando a trajetória dela, né, citando família, citando os artistas, os coletivos, os espaços da cidade, onde ela pode desenvolver pesquisa, aula, dando nome, trazendo, né, a Natália também. E isso é importante porque a gente se faz, e o circo é uma experiência que mostra isso junto com os outros, né? Então a gente também está num tempo de uma geração muito narcisista, que o eu sou, eu faço, eu aconteço, ela se torna completamente esvaziada, porque na verdade perde a experiência de se fazer, de se construir em conexão, em relação com os outros, com o pai, com a mãe, com a Natália, com o Tom, com as aulas práticas das disciplinas, com as questões da licenciatura, como que você vai tecendo isso junto com os outros e citando isso na sua trajetória, porque nós somos muitos, né? A gente só pode ser junto com. E aqui Lia faz isso, então eu parabenizo. Inclusive, o que você cita lá é elemento cênicos do Soul. E coloca o nome da prof no papel. Porque ela faz isso durante todo o trabalho. Tá? E acho que é dela, não sei. Pode ser outro. Coloque o nome da professora que tive uma disciplina de elementos e aí tem a história da outra. Não, foi da Porque ela coloca o nome da professora, tá? Como você fez com todas as outras pessoas que foram importantes aí nessa escala. O que mais? Também acho muito interessante ali trazer o tecido acrobático e como algo acessível, né? Como algo que a pessoa, deixa eu ver, qualquer pessoa que deseje se ocupar com essa prática circense, né? Que dá o aprimoramento da plasticidade, da força muscular e da criatividade. Porque às vezes a gente olha essas técnicas circenses e pensa, não é pra mim, né? Vou me pendurar num tecido só na próxima encarnação, né? Então, como a Lia, como docente, artista docente, vai mostrando que isso pode ser acessível e acessível, por exemplo, dentro de um projeto de extensão. Acessível, por exemplo, como esses dias eu vi postagem do Mauro, que é o circense de uma companhia do Circo do Mato, fazendo e criando estrutura e continuidade para ter circo na escola pública, né? Além dessas oficinas que as pessoas que podem pagar, podem ter acesso, mas também de tornar isso acessível em termos de estar na escola pública, de estar em projetos com financiamento, que permite que as pessoas, as crianças, os adolescentes e adultos possam ter essa experiência. Também, para mim, os circenses, eles demonstram para nós, artistas, principalmente do teatro, porque a dança tem essa questão da técnica também mais chamante, assim, mais necessária, no teatro também necessário,
você só alcança a liberdade, a arte, né, do autor, e depois o que eu faço com tudo isso? Estudar lá, depois de treinar, fazer força, ver onde tem nas travas, qual é a parte do corpo, manter o equilíbrio, tem todo um investimento técnico corporal, e aí depois o que eu faço com tudo isso? Ou à medida que eu vou dominando isso, né, como que eu vou também entrando numa parte criativa, sem separar o treinamento de ensaio, que é uma coisa outra interessante que a Lia coloca. Então, é isso. Você não tem como ser criativo, expressivo no tecido acrobático ou na acrobacia de solo se você não se preparou tecnicamente para isso, né? E o teatro, a gente tinha que ser a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente ganha muito com as aproximações com o circo. Achei bonito também essa atitude docente da Lia na escuta, né, de suas alunas, foi a minha menina, né, de suas alunas. Por exemplo, eu me emocionei várias vezes quando eu li o trabalho da Lia, mas quando ela escolhe iniciar a cena e todo o processo com uma menina a partir das observações que essa menina tem com a gata que ela tem em casa. A gata é essa do corpo flexível e que brinca com um novelo enquanto a mãe faz crochê. E aí Lia escolhe começar a cena dessa menina com um fio, novelo, né, lançado no palco, e logo ela aparece. Então, das linhas da sua mãe, das linhas das mães, né, dessas meninas que você encontra, de você saber lançar outras tramas e voos. Achei muito bonito isso, tá? Ok, vamos lá. Isso também para mim evidencia a necessidade de se pensar dentro da universidade, né? Quais são as articulações que a gente pode fazer com os espaços que proporcionaram em grupos que, por exemplo, proporcionaram para a Lia poder ter um tecido pendurado de forma segura, equipamentos, estruturas, aparelhos, para poder se desenvolver, para poder também treinar, ensaiar e ofertar processos de ensino-aprendizagem. Na universidade, a gente precisa construir isso de alguma forma, até não termos, talvez, nossos próprios espaços e equipamentos, fazendo parcerias com essas pessoas que constroem, são os grandes fazedores que fazem isso sem verba pública, sem ser o UEM, sem ser o Estado, sem ser, né, nos seus próprios espaços. A gente precisa construir isso e eu acho que tem que ver quais formas esses egressos e professores colaboradores, como junto a gente pode encampar possibilidades disso, né, da universidade ser uma parceira ou um espaço para que isso venha a se consolidar e existir, porque é necessário, como a Lia mesmo falou, é necessário esses espaços de fomento, de visibilidade, de troca, de formação com essas pessoas que estão fazendo ali por conta disso, tá? Então, a necessidade de ter isso, tem pessoas especializadas. Eu sou da área do circo, mas de uma parte do circo que apareceria, não saberia a do circo, não saber qual a estrutura, qual é a técnica, sem oferecer isso para ninguém, nem ensinar ninguém a fazer qualquer evolução dentro de um tecido acrobático. Então, se a gente vai falar circo, introdução das artes circenses ainda de forma pontual, a gente precisa sim estar em conexão com esses artistas e de modo que a gente vá tornando tudo isso concreto, sustentável, sabe? Que seja, como é que eu vou dizer, que se cresça junto, né? Que não seja uma questão de conteúdo aqui e depois nunca mais, né? Que a gente consiga fazer mudanças usando ao evento. Deixa eu ver o que mais. Chama atenção, até escrevi no
de iniciação de tecido acrobático, acrobacia de solo, que envolve a técnica, mas vai muito além da técnica, né? Com todas as coisas que a gente já falou. Corpo, intelectualidade, psicomotricidade, socialização, repertório estético, cultural, criação, coragem, confiança, todo o repertório que você pode mostrar para a sociedade que é importante termos crianças e adolescentes nas aulas de circo e nas escolas, e no terceiro setor, e nas ONGs e nos centros comunitários, tá? Então, dar essa devolutiva da mensalidade um valor que o dinheiro não mede, mas que sim, estão pagando. Por fim, alguns detalhes, tá? Que quando você fala que só poderia ter escolhido o circo teatro, mas lá por fim, né? O anseio pela prática do fazer teatral, juntando com o conhecimento da área circense que já praticava, ficou claro para mim que o meu estudo deveria ser fruto do circo-teatro surgir, que seja hibridizações e intersecções entre circo e teatro. Porque o que é circo e teatro? Mas pode ser que deve interpretar em relação ao circo-teatro específico desse de repertório, onde tem as companhias que fazem os melodramas, os dramas ou as comédias, tipo, tem um palhaço de carro-chefe e fica mais conceituado e nominado como circo-teatro ou circo de teatro. E a gente sabe que você está trabalhando com circo-teatro, mas às vezes esse termo cola direto lá com esse tipo de gênero e poética. Então, isso só. Em relação, ele chama atenção que em relação a partir da onça, que tem essa quebra no trabalho, que eu atribuo ao tempo, tá? Mas também me chama atenção que justamente na onça talvez tenha aí um calcanhar de Aquiles para ser pensado, que essa onça, ela tem um fundo que se cruza com o mito narcísico, né? A onça sabe nadar e você tem o tecido como corda que te lança a outros voos e as outros encontros além da única face que a Mel e a onça vê no imenso rio Paraguai. Então a onça sabe nadar e você tem esse tecido para um encontro e para um voo com os outros. Por que eu falo isso? Cada vez mais eu tenho medo, e não só medo, tenho um posicionamento muito crítico em relação aos processos que vão muito ao encontro desse eu, desse mesmamento, desse eu, que acaba perdendo da arte para além de si mesmo. E todos nós estamos aqui também, nós mesmos, com certeza, como artistas. Se artista é função social, é entrega, é cidadania, é encontro. Então, eu acho que não é o seu caso, mas eu faço questão de avisar. A onça nada. E você tem essa corda que vai te puxar desse lado narcísico. Não pare ali, porque a sua arte, ela passa por você, pela sua essência, por tudo que você pode, mas não fica, tá? É só assim, uma coisa que quando eu vejo já me dá no zero, porque eu tô cansada, gente, desculpa dessa barca, de gente que se acha o máximo, fica em si, como tem pra cá, tá? Não é o seu caso, tá? Não é o seu caso. Estou tentando todos os meus errados no final do semestre, mas estou repetindo uma moderação, né? Então, e aí, então, eu já
mato não alcançarão. Espadas, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, do circo, do teatro. Salve, professor. Salve, professora Lia. Salve, professora Natália. Salve, qual o seu nome? Marinice. Marinese. Marinice. Nice. Nice, desculpa, professora Marinice, minha mãe, artista circense, pela história de vida, da filha ao salvou, junto com esse pai, que também deu base para voar e essa batata na educação. Parabéns, tá? Obrigada a todos. Muito bom! Gente, eu vou convidar vocês a levantar para esse momento cultural, seguindo o protocolo, né? Então, vamos à leitura da ata. Ao quarto dia do mês de dezembro de 2025, às 14 horas, de forma presencial, na sede da Silva Bueno, a acadêmica Lia Vieira da Silva Tiana compareceu para a apresentação pública do trabalho de conclusão do curso, intitulado Processo Criativo pelo Olhar do Artista Docente de Tecido Acrobático, como requisito obrigatório para a obtenção do grau de licenciada em teatro. O trabalho de conclusão do curso foi apresentado para avaliação diante da banca constituída pelos seguintes membros: professor Dr. Osvanilton de Jesus Conceição, o EMS, orientador do presidente; professor mestre Carlos Arruda Anunciato, examinador externo; e professora doutora Luciane de Campos Olense, o EMS, examinadora interna. O presidente da banca iniciou a sessão pública de apresentação do trabalho do curso, de conclusão do curso, esclarecendo que o tempo destinado para a apresentação da acadêmica seria de 15 minutos, o tempo destinado para cada membro da banca examinadora fazer as arguições seria de 10 minutos, tendo a acadêmica ao mesmo tempo para apresentar as suas respostas. Após a apresentação realizada pela acadêmica e as arguições feitas pelos membros da banca examinadora, a comissão reuniu-se em caráter sigiloso e concluiu que o trabalho foi considerado aprovado. O presidente destacou que a versão definitiva do trabalho, com as devidas alterações sugestões apontadas pela banca examinadora, deve ser protocolada em até 15 dias na coordenação do curso de teatro, para que possam ser expedidos documentos referentes à titulação hora do tipo. Caso essas exigências não sejam cumpridas, no tempo recomendado, a acadêmica estará automaticamente reprovada por exercício. Nada mais havendo a tratar, a sessão